Olá, vamos ao nosso Evangelho de hoje, esta quarta-feira, 8 de abril. Vamos começar com uma prece, fechando os olhos, elevando o nosso pensamento ao Pai, a Deus e agradecendo pela vida, por mais este dia que abrimos os olhos do nosso corpo físico, para viver as experiências necessárias para o nosso aprendizado e o nosso desenvolvimento. Gratidão, Pai, pois nesta caminhada estamos acompanhados de seres que amamos, os nossos familiares, seres amigos, companheiros nos nossos trabalhos, nos nossos meios sociais. Somos gratos. Gratidão pelas nossas habilidades, as nossas facilidades, as nossas dificuldades também. Que possamos fazer bom uso de todas elas. Que nós possamos fortalecer a nossa fé, o nosso entendimento e a nossa resignação. E para isso, contamos com o nosso mestre amigo Jesus. Esse que é o nosso farol, o nosso guia, o nosso caminho a seguir. Gratidão à espiritualidade amiga, o nosso anjo da guarda, aos espíritos protetores, que estão sempre a nos inspirar, a nos amparar. Fiquem conosco, espíritos amigos, nosso mestre Jesus, Deus, nosso Pai amado, hoje e para todo sempre, e que assim seja. Então vamos ao nosso Evangelho segundo o Espiritismo. Eu vou botar aqui nossa Ave Maria, mais para longe. Vamos a uma reflexão, um aprendizado, um estudo para hoje. Vamos ver o que nos vem. Vamos lá, eu acho que mesmo assim vou baixar um pouquinho. Tá. Nos veio o capítulo 10. Bem-aventurados os que são misericordiosos. Vamos ver aqui um trecho que nós ainda não lemos. Vou ver. Está dentro do grande tema indulgência que está na instrução dos espíritos. Então é o item 16, a indulgência de Joseph, um espírito protetor em Bordeaux, 1863. Nós vamos ler os dois últimos parágrafos, pois os dois primeiros nós já lemos. Então vamos lá, sobre a indulgência, capítulo 10, item 16. E diz assim: a indulgência não faz observações ofensivas. Eu vou levantar um pouquinho aqui. A indulgência não faz observações ofensivas, nem censuras verbais, mas apenas limita-se a dar conselhos, quase sempre de maneira despercebida. Quando criticam, que conclusão devem tirar de suas palavras? É a de que vocês que criticam jamais irão fazer o que reprovam e também de que são melhores do que o culpado. Quando será que irão julgar os seus próprios corações, os seus próprios pensamentos, os seus atos, sem se ocuparem com o que fazem os seus irmãos? Quando irão olhar com severidade somente para vocês mesmos? Sejam severos para consigo mesmos e indulgentes para com os outros. A gente podia parar aqui, né? Lembrem-se daquele com letra maiúscula, está se referindo a Deus, que julga em última instância e que vê os pensamentos secretos de cada coração. Por isso, muitas vezes,
Deus perdoa as faltas que vocês censuram em seus irmãos e condena as que vocês desculpam. Por quê? Ele conhece bem a causa de todos os atos. Muitas vezes, aqueles que pedem para que o próximo seja castigado, talvez tenham cometido faltas ainda mais graves. Sejam indulgentes, meus amigos, pois a indulgência atrai, acalma e reergue, ao passo que o rigor demasiado desanima, afasta e irrita. Muito bem, e aqui terminou. Bom, vamos então comentar um pouquinho. Eu estava procurando aqui para ver como esse espírito chamou a indulgência, se deu uma virtude, deu uma característica, mas o que importa nós refletirmos hoje sobre esse sentimento, sobre essa qualidade, sobre essa característica, sobre essa virtude também, por que não chamarmos assim? A indulgência, Joseph vem nos explicando o que é e como proceder através dela, da indulgência. A indulgência está em como Deus, como disse no próprio trecho que lemos aqui, está em cuidar, percebido um erro no outro, corrigir se for necessário, como diz aqui, ó, não faz observações ofensivas, nem censuras verbais. Se for falar algo para corrigir, que seja de coração, mas que a gente tolere o máximo que puder. Não é ser permitir injustiças, não é ser alheio aos acontecimentos, não disso. Mas é justo naquele momento em que a pessoa precisa, sim, da indulgência dos outros. Todos nós já passamos por esse momento em que sabemos que cometemos um erro, muitas vezes grave, outros não tão, e tudo que a gente queria é que fossem. Às vezes a gente sabe que o perdão não é nem o caso para aquela situação. Realmente não tem como que me perdoem pelo que eu fiz, a minha falta realmente nesse caso, agora não tem nem como eu pedir perdão, porque realmente eu me passei, mas eu gostaria que fossem indulgentes para comigo. Né? Às vezes não para que eu não vá cumprir, pagar, se for uma questão civil, que eu não vá cumprir, não é isso, mas é em relação a sentimentos. Quando a gente queria que pelo menos fossem caridosos para comigo num erro que eu cometi, uma caridade do olhar, da palavra, porque quando a gente já está no fundo do poço, ainda chega alguém para espizinhar a gente ainda mais. Com a justificativa de que eu preciso te falar isso agora porque tu foi errado. Não precisa falar agora, às vezes não precisa falar agora. A gente não precisava ouvir aquilo agora, a gente já tá tão machucado que a pessoa só tá abrindo mais a ferida. Ou nós abrindo mais a ferida daquele irmão. Isso é a indulgência, que é o que Deus faz com a gente. Quando a gente está muito machucado, ele alivia. Depois a gente vai reaver. Não tem como uma pessoa, um ambiente ferido, uma pessoa ferida quererem reparar. Só vai criar mais problemas, mais problemas. É muito bonito esse sentimento e a gente esquece de usar, de ser mais indulgente. E nós ainda nem começamos a falar que na grande maioria das vezes a gente não quer ser indulgente para com os nossos irmãos, para com os erros, e a gente provavelmente já cometeu ou comete aquela mesma situação, ou poderia, já se livrou de uma situação parecida, em vez de sermos gratos e aproveitarmos, olha, fica tranquilo, vamos calmar, vamos tentar resolver, vamos pedir perdão, mas agora
Depois conversa sobre o que a pessoa fez de errado, né? Nós já cometemos, muitas das vezes nós cometemos o mesmo erro ou tivemos vontade de cometer e às vezes muita da nossa raiva que a gente teve vontade não fez ou deu errado. Tantas e tantas e tantas situações da vida. Então é um sentimento, é uma virtude, é algo muito importante de desenvolvermos em nós. Mais uma vez, vamos voltar a bater na tecla do amor. Nós sabemos que a lei é de amor, justiça e caridade. E que muitas vezes nós usamos essa palavra amor, né? E tem que amar os seus inimigos, amar o próximo, amar a si mesmo. A gente fala isso assim, abre a boca e sai. Um discurso lindo e pronto. Mas antes de pretendermos o amor, a gente tem que começar. Por que o Evangelho traz essas questões? Por isso, nós temos que começar limpando a casa para receber o amor. Respeito, educação, caridade com palavras, com pensamentos. O amor será consequência, se chegará e se instalará nessa nossa casa, nesse templo aqui. Quando ele chegará e ficará quando essa casa estiver pronta para recebê-lo. A gente fica tentando através de discursos, mas acorda às vezes em casa de manhã cedo, é desagradável com o marido, com a mulher, com os filhos. Vai trabalhar de mau humor, azeda tudo, é o limão da vida das pessoas, azeda tudo que toca. E aí fala em amor. Não tem como. É um discurso falho, já de origem. Então todas essas questões, a indulgência é uma delas. Antes de pretendermos o amor para com todos, sem indulgência não dá. Sem caridade, sem respeito, sem tantas e tantas características menores que nós temos que praticar no dia a dia. O amor virá como consequência inevitável de toda essa depuração que a gente vai fazendo e que só acontece através da nossa boa vontade sincera do coração. Muito bonito, muito bonito. Que nós não vamos nos tornar indulgentes de hoje para amanhã, mas que a gente fique com essa reflexão hoje bem guardada, para que quando acontecer algo hoje, a gente for julgar alguém, agora, depois que nós terminarmos aqui, vai acontecer uma situação em que nós vamos ter a oportunidade de julgar alguém, e aí nós vamos indulgência. Seja no pensamento, não precisa nem ser na palavra. Se for na palavra também. Mas a gente vai praticar a indulgência. Pequenos hábitos diários, que aí sim vão se tornar pequenas práticas diárias, que vão se tornar hábito, que vão mudar a nossa forma de ser para melhor. Aí sim, vamos nos tornando seres melhores. Não é só lendo, fechando o Evangelho e seguindo a vida do mesmo jeito que a gente era ontem. Não, aí não vai ser progresso. Vamos então ao nosso Livro dos Espíritos. Nós estamos no capítulo 2. Nós estamos em Propriedade da Matéria. E hoje a pergunta 31. Allan Kardec vai perguntar aos espíritos: de onde se originam as diferentes propriedades da matéria? E os espíritos vão responder: originam-se da modificação das moléculas elementares. Originam-se das modificações que as moléculas elementares sofrem por efeito da sua união e das circunstâncias em que essa união acontece. E aí tem uma observação de Kardec, vamos ler. Kardec diz assim, que molécula é um grupo de átomos.
de elementos iguais ou diferentes, ligados entre si. É a menor partícula de uma substância que pode existir, normalmente de maneira independente. Exemplos de moléculas com elementos iguais. 2 átomos de oxigênio se combinam para formar uma molécula de O2, que é o oxigênio. Com elementos diferentes, um átomo de carbono se combina com 2 átomos de oxigênio para formar uma molécula de dióxido de carbono. Bom, aqui complicou a coisa, tá? Mas vamos tentar simplificar para o nosso entendimento. O que Kardec perguntou na pergunta 31 do Livro dos Espíritos? As diferentes propriedades da matéria. Cada matéria é feita de uma propriedade, de um elemento diferente, né? A gente sabe, o corpo é feito de algo diferente do que o livro. É isso que o Kardec está perguntando, como surge? Nós sabemos, sim, que é tudo lá do fluido cósmico universal, que é do fluido cósmico que parte do elemento matéria que nós já estudamos. Tá, mas ele está perguntando de que origem essas propriedades da matéria? Diz das moléculas. A molécula, para quem se lembra lá que estudou física, química, né? A molécula, uma matéria, a menor parte dela é uma molécula. A molécula é formada por átomos e a forma como eles se combinam vão formar matérias diferentes. É como uma roupa, vamos simplificar assim. Eu tenho 2 blusas, 2 calças e 2 sapatos. Cada dia vamos botar que cada peça é um átomo e a molécula seria a combinação que eu faço com esses looks. E aí dá origem a propriedades diferentes, no caso da minha comparação, looks diferentes. É claro que é um exemplo bem simples, né? Não vamos querer grandes comparações científicas, mas é para que nós possamos entender. Kardec está perguntando de onde se originam e ele fala dessas modificações das moléculas. As moléculas se modificam, elas sofrem através das combinações diferentes que se são feitas e das circunstâncias. Por exemplo, o meu look vai variar se eu estou no frio, se eu estou no calor, né? A roupa vai variar porque conforme as circunstâncias em que essa união acontece, né? Dos átomos, das peças das roupas. Espero que tenha dado para entender. É uma parte que Kardec precisa trazer, porque nós vamos perguntar, né? Em algum dado momento nós vamos fazer esse questionamento e os espíritos de luz, da codificação, já sabendo que em algum momento nós vamos fazer essas perguntas, colocaram elas à nossa disposição no Livro dos Espíritos. Se não deu para entender, tá difícil para ti, não te apega, segue acompanhando, porque vai ter outras partes que são de outros assuntos que tu vai conseguir entender. O importante é que a gente tenha uma visão geral, assim, como quem tá no topo de uma montanha olhando geral. Nós não vamos nos deter a estudar a nuvem, a grama, não, nós vamos olhar o geral. E é isso que importa para nós aqui no nosso Evangelho. Vamos encerrar, que hoje eu me prolonguei demasiado. Vamos fechar os olhos e agradecer a Deus mais uma vez pela oportunidade bendita da vida imortal, desta reencarnação, mais este presente, esta oportunidade de nos tornarmos melhores, de nos desenvolvermos, que nós possamos fazer jus, tirar bom proveito desta existência e que o Mestre seja sempre o nosso guia, o nosso caminho, e que os espíritos amigos nos acompanhem hoje e para todos sempre, e que assim seja.
Tchau, tchau.